um dia já se perguntou quando eu devo fazer multiplicação nas minhas colônias de abelha sem ferrão? Qual será que é o momento ideal? O que eu tenho que observar? O que eu tenho que pensar, perguntar? Calma, eu vou responder essas suas dúvidas nesse Café com Abelha de hoje, que eu vou falar justamente sobre o momento ideal de multiplicar as nossas colônias de abelha sem ferrão. Lembrando que no vídeo de hoje eu vou falar sobre multiplicação por módulo especificamente, que é uma multiplicação mais simples de ser realizada e é claro que é o mais aconselho para a abelha bugia. E eu vou mostrar esses exemplos na colônia de bugia, uma colônia que não precisa, por exemplo, da verificação da célula real para a geração de uma nova princesa. As princesas em colônias de melíponas, elas são geradas das mesmas células que as operárias, então não tem esse tipo de preocupação. Se você vai multiplicar qualquer trigoniforme, que seja essas abelhas menorzinhas, né, mais esguias, como qualquer mandaguari, qualquer escaptotrigona, qualquer jataí, iraí, mirim, você precisa se atentar às células reais. Nesse caso, eu não vou precisar e também estou falando sobre a multiplicação por módulo, então não vou passar indicações de multiplicação por disco. Combinado isso? Vamos começar a entender agora. Se tratando de multiplicação, a primeira coisa que vocês têm que saber, existe um momento certo do ano para isso acontecer. Normalmente as temporadas de multiplicação são as temporadas de enxameação também. Porque é justamente no período em que as colônias estão mais coletando recursos, estão mais se desenvolvendo e, consequentemente, criando mais discos de cria, mais células de cria, aumentando a cria da colônia no geral. Isso vai fazer com que ocupe mais espaço, os discos ficam maiores e isso permite uma melhor recuperação da colônia mãe pós-divisão e também uma geração de rainha mais facilitada na colônia filha pós-divisão. Então o período para multiplicação é sempre os períodos de primavera e verão ou, se na sua região for uma região mais seca, né, semiárido brasileiro, por exemplo, períodos de chuva, que é quando tem mais recursos sendo oferecidos. Entendido isso, é somente nesses períodos que você vai multiplicar. Agora, o outro ponto muito importante a avaliar para uma multiplicação é o ponto de divisão nas colônias que vão ser utilizadas para multiplicar. Não são todas as colônias que a gente vai multiplicar, não são todas que a gente vai poder dividir nesse período de multiplicação, são apenas as que atingem o que eu chamo de ponto de divisão, que seria o máximo de desenvolvimento ou próximo do máximo de desenvolvimento. Porque pensa só, se a gente levar em consideração o desenvolvimento das colônias como uma porcentagem, onde 0 é uma colônia morta, totalmente sem desenvolvimento, e 100% é uma colônia matriz muito bem desenvolvida, as colônias mais próximas de 100%, elas têm possibilidade de gerar uma colônia filha mais próxima dos 50%. Porque se eu pego uma colônia 100% e divido ela em duas colônias, transformo uma em duas, que é a multiplicação 1 por 1 que eu vou ensinar a fazer, que é a multiplicação 1 por 1 que é a mais utilizada, eu transformo uma colônia 100% em duas 50%. Agora, se eu não tenho uma colônia muito bem desenvolvida, tá 80%, vai gerar duas 40%. Uma colônia 70% vai gerar duas 35%. E começa a ficar muito fraca as divisões resultantes dessas colônias que estão mais enfraquecidas. Por isso, o ponto de divisão é muito importante de observar. E é justamente o ponto em que as nossas colônias elas vão estar com bastante operárias, discos de cria bem desenvolvidos, potes de alimento, bastante módulos de altura. Quanto mais cheia tiver a colônia, mais operários tiver a colônia, melhor ela vai estar para suportar uma multiplicação. Um outro ponto que é importante de avaliar uma multiplicação por módulo é a presença dos discos maduros. Os discos maduros eles têm que estar presentes no módulo que a gente vai usar para multiplicação, que de preferência seja o módulo superior. Por quê? Porque se a gente pega o módulo maduro do meio e a cria verde está em cima, a rainha está em cima na cria verde. E quando a gente começa a mexer na caixa, o instinto da rainha é de descer para a colônia para se proteger. Então a gente pode acabar pegando os discos maduros aqui do meio e levando eles com a rainha. Eu não estou dizendo que não pode fazer isso, eu estou dizendo que tem que tomar cuidado. Se a gente pega o disco maduro e leva ele com a rainha, deixa aqui a colônia matriz com o disco verde sem rainha, essa colônia não vai ter possibilidade de gerar uma rainha, porque o maduro e a rainha foram para a colônia filha. Então vai acabar perdendo a colônia matriz. Por isso que é preferível que a gente pegue o disco maduro do módulo que está superior, como esse módulo aqui. Então essa colônia aqui, ela está num ponto bom para divisão. Está bem desenvolvida, bastante operária, e os discos maduros estão no módulo superior. Então eu preciso só destacar esse módulo aqui, colocar no fundo, coletar campeiras e fazer o passo a passo. O que é um disco maduro, Gabriel? Disco maduro são esses discos aqui, ó. Os discos que já estão nascentes, tá vendo, ó? Os discos que já tem abelha saindo. Esse daqui não tá tanto, mas o de baixo ali, ó, ele já tá coroado. É uma sequência, ele vem do mais maduro pro mais verde em cima. Esses discos estão mais próximos do nascimento. Vai nascer abelhas aqui mais rapidamente e, consequentemente, uma princesa nova para a colônia dividida vai surgir mais rapidamente desses discos. Por isso são os maduros que a gente utiliza. Agora eu vou pro outro lado do meliponário mostrar para vocês uma colônia de bugia que tá com um desenvolvimento muito parecido com essa, só que os discos maduros não estão no
no topo e logo não está num ponto bacana para multiplicação de módulo acontecer de forma facilitada. Vamos lá. Olha só, essa colônia aqui, ela é uma colônia bem desenvolvida. Apesar de estar com 2 módulos, ela está bem preenchida. Só que, ó, os discos verdes estão no topo. E o módulo de baixo, ele é o módulo do ninho. Ele não se destaca, ele não se desprende. Então eu teria que fazer aqui nessa colônia uma multiplicação por disco. E eu não aconselho multiplicações por disco com a abelha bugia. É uma abelha muito sensível, ela depende muito da microbiota da colônia, que são esses fungos, os coleópteros, os besourinhos, os ácaros que ficam andando pelo módulo. Se a gente faz uma divisão por disco de bugia numa caixa nova, sem preparo, essa caixa não tem nenhuma microbiota. E a colônia tem muita dificuldade de estabelecer uma princesa sem microbiota, e as divisões de bugia são muito prejudicadas por conta disso. Então, no caso das divisões de bugia, eu aconselho sempre por módulo, e hoje vocês entenderam como escolher o módulo, né, em que momento que a gente pega, em que momento que a gente faz a multiplicação, e já estão mais entendidos para fazer esse manejo aí no meliponário de vocês. Lembrando que o manejo de multiplicação, ele compreende um dos 3 manejos que dentro lá do meu programa para os meus alunos eu chamo de tríade dos manejos mais invasivos. Eles precisam ser feitos por meliponicultores que saibam o que estão fazendo. E assim como o manejo de transferência e transposição, o manejo de multiplicação, ele tem um pré, durante, que é o passo a passo, e o mais importante, o pós, o acompanhamento pós-manejo. Hoje vocês viram alguns tópicos importantes do preparo antes do manejo. O passo a passo, que é o manejo em si, existem várias formas e vários tipos de multiplicação que precisam ser levados em conta para saber qual é o ideal. E o mais importante, o acompanhamento posterior à multiplicação é o que de fato vai garantir que a sua divisão vai se transformar em uma colônia matriz e que vai ser elegida uma rainha. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!